Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro das metodologias ativas. Como todos sabem, né, a gente está comemorando este mês, o mês das metodologias ativas. E o EduPulses preparou para você uma série de entrevistas, de bate-papo com pessoas que a gente acredita que fazem a diferença quando se fala em metodologias ativas, quando se fala em uma interação mais engajadora com o seu público, no tocante de trazer para esse público, né, uma construção de aprendizado, conteúdos, mas a gente fala o seguinte, que tem que ser conteúdos com valor agregado, né? Trazer simplesmente conteúdo, tem um monte de coisa por aí acontecendo, tem inclusive uma overdose de conteúdo, mas um conteúdo que vale a pena, que dá vontade de assistir, de estar presente ali, é diferente. A gente convidou algumas pessoas que fazem isso. E uma das pessoas que eu convidei é a Leilane, que está aqui com a gente, que aceitou o convite. A Leilane é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Trabalhamos juntos em uma instituição de saúde durante um período. Depois ela saiu, foi fazer aí alguns voos na área da educação, foi fazer mestrado, doutorado. Então, assim, é uma pessoa que está envolvida nesse mundo acadêmico, mas ela tem coisas diferentes. Ela consegue entregar conteúdo de uma maneira muito diferente. A gente vai entender um pouquinho como isso funciona num bate-papo agora com ela. Mas vou deixar primeiro ela se apresentar para vocês, falando um pouquinho dela, ok? Leilane, seja muito bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite. Vai ser um bate-papo aí, com certeza muito gostoso, como sempre foram os bate-papos contigo. Olá, Thiago. Olá, pessoal do EduPulses. Muito bom estar aqui com vocês. Esse mês tão especial, metodologias ativas, isso já brilha o olho da gente, justamente porque precisamos ativar as pessoas para aprender cada vez melhor, né? E é justamente por isso que me fez aí trilhar um novo caminho, buscando ensinar e transformar vidas através aí das metodologias ativas, através de um ensino mais ativo, mais participativo. E com isso, a gente está aí desenvolvendo pesquisas, meu doutorado todo na área aí, né, da educação e com jogos, para a gente conseguir promover esse tipo de interação, em especial com os profissionais de saúde. Né? Esse profissional que hoje precisa trazer tantas habilidades, não só técnicas, mas também socioemocionais, e para que a gente consiga desenvolver ele cada vez melhor, a busca por atividades cada vez mais autônomas são muito importantes para esses processos de desenvolvimento dos profissionais. Que legal, Leilane. Bom, eu te conheço enquanto fisioterapeuta e tive a oportunidade também de te conhecer enquanto papel, né, papel de professora acadêmica, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho como foi o desafio, né, de ser uma professora da academia num período de lockdown, num período que todo mundo vai para casa e que eu preciso criar um jeito diferente de interagir com esse aluno. E aí muitos professores, eu acompanhei, colocavam um quadro em casa, colocavam alguma coisa e tentavam transformar a sala de aula numa sala de aula de vídeo. Como é que você conseguiu fazer? Eu escutei algumas pessoas falando que adoravam as suas aulas, né? Qual que é o motivo que essa galera adora as suas aulas, né? O que você conseguiu fazer aí? Primeira coisa, né, Tiago, é lembrar que todo espaço ele é um espaço de aprendizado. Então, na verdade, o que a gente acabou vendo foi que as paredes das universidades caíram por terra. Então, hoje, a gente não tem mais um limite para onde estão esses conhecimentos. Ele pode estar numa biblioteca, dentro da universidade também, mas ele pode estar numa live, ele pode estar no post do Instagram, ele pode estar no Facebook, num bate-papo, num chat, num fórum em que as pessoas vão participando. E foi justamente olhando para isso que, por mais que a gente tenha entrado em lockdown, se afastado fisicamente, nós conseguimos uma aproximação muito grande graças à tecnologia. Ela aproximou as pessoas de uma forma muito intensa. Tanto que redes de pessoas, de conexões, se ampliaram de uma maneira absurda. Então, além de você conviver, por exemplo, com os colegas da sua sala de aula, você também poderia entrar em contato com alunos, com estudantes de qualquer outro lugar do mundo. Então, isso traz um enriquecimento extremamente grande para o processo de aprendizado. Eu acho que, na verdade, assustou bastante foi, tá, e agora? Eu vou dar a mesma aula? Eu vou abrir meu slide aqui? Eu vou ficar repetindo o que eu faço em sala de aula? Como é que vai ser essa interação com os meus alunos? Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente se conecta mais com outras pessoas, existe a distância física, ela traz outras consequências, ela traz... eu falo que o professor perdeu o olhômetro, né? Aquela coisa de olhar, saber se o aluno está entendendo, fazer aquela cara meio assustada, será que ele entendeu ou não?
Então, com isso, a gente teve que ter outras ferramentas para justamente a gente conseguir entrar em contato até muito mais empático com essas pessoas que estavam em casa. A gente tem que lembrar que o lockdown, que a situação em si, ela também levou a questões sociais, a questões pessoais que as pessoas acabaram sofrendo, né? Síndrome de burnout, estresse, depressão, a questão. Então, isso impacta também no indivíduo e não tem como isso não impactar no processo de aprendizado dele. Então, mais do que nunca, o professor precisou olhar além do aluno, olhar além das feições e buscar conhecê-lo de verdade, de fato. Nossa, quem é esse aluno? Por que ele não aparece na minha aula? Onde é que ele está? O que eu preciso fazer para entrar em contato com ele? Então, veja só que loucura. A gente teve que se afastar para se aproximar. E conseguir, né? E conseguir olhar e dizer, não, peraí, será que eu conheço o meu aluno? Será que só o feedback da feição dele em sala de aula para mim era o que eu tinha como, nossa, minha aula está funcionando? A gente sabe que isso agora não é o real. Então, a gente precisou resgatar isso, conhecer melhor as pessoas, para justamente desenvolver a aprendizagem de uma nova maneira nesse novo formato. Que legal, Leilane. Olha, que interessante a tua visão, né? Se afastar para poder aproximar, né? Para olhar diferente, né? Para olhar de uma forma mais, digamos que, humana para esse aluno, né? E parece que realmente o estar perto, né? Deixa cômodo, né? Aí eu vejo ele todo dia, eu sei que ele está sentado, está estudando, tem uma nota dentro da média, está tudo certo. Sim. E aí, quando se afasta, eu começo a olhar para outros aspectos, né? O que está acontecendo? A gente começa a perceber, né, Tiago, que o óbvio tem que ser dito. Então, muitas vezes, a linguagem física, né, o corpo fala, enfim, a gente acha que entendeu alguma coisa, acha que está sabendo o que está acontecendo com as pessoas, isso não é real. Quando a gente se afastou, houve a necessidade de eu ser óbvio, eu perguntar para as pessoas como é que elas de fato estão, eu querer entender como é que as pessoas de fato estão se sentindo, como é que elas de fato aprendem. Porque antes eu ia lá, eu dava minha aula expositiva, os alunos faziam assim com a cabeça, tem dúvida, não tem, acabou a aula. Agora isso não funciona mais. Então eu precisei me preocupar num outro âmbito com o ser humano. Que interessante isso, que bom. E parar de se preocupar com o conteúdo. Ou seja, eu não estou preocupada mais com a minha aula de conteúdo, né? Eu não tenho que entregar informação para essa pessoa. Gente, ele tem um computador na frente dele, ele tem a maior rede de informações, artigos científicos, está tudo online. Então, eu, enquanto professora, não tenho que fazer mais essa entrega, porque esse era o papel do professor há muitos anos. Os alunos tinham que ir para a escola porque não tinham outro meio para ter acesso a conhecimento. Quem tinha era o professor, quem tinha eram os livros. Agora, gente, eu tenho aluno que me surpreende trazendo novidades para mim em sala de aula. Que legal. Né? Então, essa quebra de paradigma de onde está o conhecimento é só com o professor, detentor do conhecimento? Não é. Então, isso eu acho que é o ponto, inclusive, que deixou os professores assim, meu Deus, e agora? Não está tudo comigo, eu não sei tudo. Eu acho que também houve esse processo do professor, nossa, eu preciso aprender, né? Poxa, eu já sei tanto da minha área, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doc, eu sou o cara referência na minha, né, na minha expertise, mas eu não sei agora gravar um vídeo através do Zoom, eu não sei usar uma ferramenta de interação, eu não sei compartilhar, às vezes, um arquivo através do YouTube. Então, esse tipo de situação veio e realmente colocou os professores numa zona também de aprendizagem. Então, veja só, nós que sempre colocamos as pessoas nas zonas de aprendizagem, tiramos ela da zona de conforto, tivemos que sair da nossa zona de conforto também. De conforto. Muito bom. Eu fico pensando, Leilane, que os professores também se colocaram no pensamento de qual que é o meu papel agora, né? Quando tu fala assim, conteúdo, tá aí, tem um computador na frente dele, se ele digitar ali, sei lá, vou fazer uma aula sobre mecânica da caminhada, né, lá na física. Mecânica da caminhada, vai aparecer lá, né, o que acontece com o pé, com os ossos, as articulações, inclusive com um desenho se movimentando, muito mais legal que escutar o professor, né? E aí, realmente, essa questão de discussão, qual que é o papel dessa pessoa que vem com esse título de professor? Né? Não é mais despejar conteúdo, e sim, talvez, transformar esse momento em uma experiência. É uma experiência de eu poder experimentar alguma coisa, fazer alguma coisa, construir alguma coisa, e com isso gravar aquele conteúdo, né? Ficar com esse conteúdo realmente gravado na minha cabeça, para poder transformar esse aprendizado realmente numa prática minha depois, de botar isso em prática
a partir do momento que eu realmente sei aquele conteúdo. Eu fiquei pensando um pouco disso, nessa possibilidade. Porque assim, né, Tiago, a gente tem o conceito da aprendizagem autodirigida. Ela vai acontecer, mas a pessoa precisa estar numa maturidade de aprendizagem maior, enfim. Não vejo ainda isso uma realidade, pelo menos não nas fases iniciais do ensino superior. Acho que isso é um processo, é para aquele indivíduo que já entrou no long life learning, ele vai aprender o resto da vida e vai sempre buscar. Então, isso é um processo. Essa habilidade ela também tem que ser desenvolvida. Eu também tenho que aprender a buscar o conhecimento, a procurar. Então, hoje o professor ele passa a ser esse mentor, esse curador do conhecimento. É o cara que vai te indicar qual é o caminho que você vai poder tomar. E de repente você vai poder escolher também, né? Porque faz parte do processo de autonomia aí da andragogia. Mas é importante que o professor ele tome essa nova posição. Eu acho que nós tínhamos uma posição muito de palco. O professor do palco, né? Sobe lá. E tem universidade que tem, né? O palquinho para o professor ficar mais alto. Ainda tem, né? Fica mais alto, né? Então, nós éramos, nossa, a gente estava ali, né? Nós estávamos no palco. Eu acho que hoje o professor, ele sai desse palco e ele entra como diretor dessa peça de aprendizado. Então, o aluno vai para o palco, é ele que interpreta, é ele que busca, é ele que faz, é ele que interage, e é o professor que vai dando essas possibilidades, que vai indicando, porque o professor ele tem conhecimento, e deve ter não só o conhecimento técnico, teórico dele, mas também o conhecimento do processo de aprendizagem. Então, eu tenho que olhar para esse estudante e dizer para ele, olha, você não aprende bem, ou você pode potencializar o seu desenvolvimento fazendo atividades, fazendo pesquisa, você precisa, enfim, desenvolver determinadas habilidades. É o professor que vai dar esse olhar, né? Porque cabe a ele, como mentor, apoiar esse processo de aprendizagem, mas é um apoio, eu não posso fazer pelo aluno. Boa. Né? Boa. E eu imagino que nesse processo de saída de sala e indo para este ambiente, né, online, onde ferramentas digitais elas são muito diversas, fica mais ainda o papel de direcionamento, né, de para cá, para lá, essas possibilidades existem, experimenta isso, do que propriamente alguém que despeja conteúdo, porque está aqui. Ele já está na frente de um negócio que tem muita coisa. E aí o papel de curador, né, de não deixar ele tão perdido com muita coisa, de selecionar já algumas coisas que fazem sentido para aquele aprendizado é bem interessante. Então, ter um professor como curador é bem legal essa ideia. Eu também soube, Leilane, né, me contaram nas redes sociais, e neste momento de pandemia, além de você ser uma professora que eu fiquei sabendo que trouxe para o seu fazer do conhecimento, né, de aula muitas coisas diferentes, tecnológicas, de metodologias ativas, você também criou um curso para ajudar quem não estava conseguindo fazer isso. E conta como é que foi essa experiência de criar um negócio a partir deste momento para ajudar a galera que não está conseguindo dar conta de criar, de se reinventar. O que foi interessante, Thiago, nesse processo foi que eu digo que a gente meio que trocou a roda do carro com ele em movimento, né? Porque a gente não esperava tudo o que aconteceu e a gente foi trocando a roda com o carro em movimento. Mas eu já usava essas ferramentas na minha prática. Então, para mim, foi muito orgânico. Nossa, veio para online e já tenho estratégias para utilizar. E eu me assustei quando eu observei que nem todos os meus colegas tinham essas mesmas ferramentas e que são, assim, muito técnicas, nada muito teórico. E aí, nós nos juntamos, eu e mais duas colegas, e montamos esse curso para justamente oferecer, né, e ensinar os professores a utilizarem essas ferramentas tecnológicas para apoio no desenvolvimento da aprendizagem. Mas, na verdade, Thiago, o que me assustou, digamos assim, ou me impressionou, foi justamente a necessidade da gente retomar muitas questões relacionadas à pedagogia. Então, a gente teve que por que eu tenho que fazer uma atividade para promover a interação com o meu aluno? Gente, vamos voltar aqui na pedagogia e vamos entender que existe uma intencionalidade por trás, né? Vamos ver aqui a questão né, da autonomia do aluno, como trabalhar com ele em sala de aula. Então, a gente foi buscar, embora a gente quisesse dar as ferramentas, nós tivemos que puxar muito desses processos pedagógicos para que os professores melhorassem o seu desenvolvimento. Até porque, Tiago, nós da área da saúde não somos preparados para sermos professores. Nós não temos uma formação pedagógica. E isso foi gritante agora.
né? Porque eu, enquanto especialista, chego numa sala de aula, despejo um monte de informação e vou embora, acabou a minha aula. Ok, aula dada, como se fala, né? Nessa nova realidade, que o aluno também diz, não, mas espera aí, a professora está falando aqui, mas tem live que está falando melhor do que ela. Ele começa a ser mais crítico. E aí você começa a dizer, opa, peraí, eu não posso só vir aqui despejar conteúdo. Então, eu preciso me profissionalizar enquanto professor também desses processos. Então, isso foi uma coisa muito interessante. E a gente começou a trazer alguns aspectos relacionados ao design de aprendizagem. Ou seja, que o professor aprenda a fazer esse desenho do ensino que ele deseja proporcionar ao aluno. Até porque, Tiago, o meio tecnológico ele possibilita muito a personalização da aprendizagem. Facilita muito mais do que eu numa sala com 40 alunos. Porque eu tenho justamente as ferramentas que facilitam, eu consigo promover interações diferentes com alunos diferentes, a depender da necessidade. Então, frente a isso, as mentorias elas serviam justamente para que o professor aprendesse a usar dessas ferramentas, conseguisse olhar para esse processo de ensinar de uma maneira nova e tenha, né, ou tivesse aí um resultado muito bom com os seus alunos, com engajamento, com a participação, porque em especial para a área da saúde, a gente agora está preparando os profissionais para um futuro que a gente não sabe o que vai ser. Né? Eu olho hoje para os meus ex-alunos que estão hoje na linha de frente e digo assim, oh, gente, eu não preparei vocês para essa realidade, para essa loucura que a gente está vivendo. Então, hoje a gente precisa também mostrar para o aluno que o mundo que ele vai encontrar não vai ser o mesmo de quando ele entrou na faculdade. E ele vai ter que aprender sempre e ele vai ter que buscar sempre, porque a profissão em si também vai evoluir. Muito bom, Elaine. Eu fiquei te escutando falar e eu troco muito com professores e com consultores também. E muitas vezes eu percebo que as pessoas que estão à frente de condução de processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento de pessoas, elas se preocupam muito mais com a ferramenta ou com a atividade ou com a dinâmica que ela vai aplicar do que propriamente com uma construção de uma jornada de quem vai participar disso como aprendiz. Né? E quando tu fala, me vem na cabeça assim, ó, qual que é a preocupação que esse professor, ou esse consultor, ou essa pessoa que vai estar à frente de um processo de ensino-aprendizagem, ela realmente estudou o processo, né, desse aluno, né? Qual que é a jornada dele? Ele vai fazer essa atividade porque ele está conectada com algo que eu vou discutir lá na frente, porque ele vai ter uma experiência aqui que vai fazer ele lembrar de algumas coisas, depois eu vou retomar isso na frente para explicar esse conteúdo com ele, ou para trazer um novo conteúdo, e aí pensar em todas essas coisinhas que vão acontecendo, que faz parte de uma jornada, né, que estão conectadas. E aí eu percebo que tem professores que não, que largam um monte de coisas acontecendo e largam o conteúdo também e estão mais preocupados com esses fragmentos do que propriamente pensar em toda essa jornada. E quando tu tá assim, ó, lembrar da pedagogia, lembrar como é que é o processo, lembrar como é que o aluno, a pessoa aprende, quais são os processos de aprendizagem que eu preciso utilizar para que realmente faça sentido tudo isso que eu estou entregando para essa pessoa que veio buscar junto comigo. Né, algum tipo de conhecimento, aprendizado, desenvolvimento dela na vida dela, profissional ou na vida pessoal dela. Muito legal isso. Exatamente. Até porque, Tiago, as pessoas, os estudantes, eles também precisam participar desse processo. Né? Então, ele precisa também fazer parte da construção da jornada. Porque é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre eu, professor. Porque às vezes eu vou lá, elaboro assim, metodologia ativa maravilhosa, acho que eu estou arrasando, e eles odeiam. Por quê? Não Porque não legal. era para eles, era para mim. E aí a metodologia ela nutre a minha ansiedade, a minha necessidade, não a do aluno. Então, muitas vezes eu preciso casar essas questões das metodologias com aquilo que o aluno espera, deseja, se engaja e quer de fato se envolver. Então, esse olhar ele é muito importante. O outro ponto é lembrar que o feedback ele é essencial. E o mundo online permitiu isso também, ele facilita um pouco mais. E feedback não é nota, né, Tiago? Não é da 10, não é da 7, não é da 8. É feedback de desenvolvimento. E aí você, com a sua experiência aí também já na área corporativa, sabe disso? Como os profissionais eles saem da academia e vão para o meio profissional sem saber receber e dar feedback. Porque não aprendem isso na faculdade. A gente quer nota. A gente quer uma nota, tá, mas assim, como é que eu tô indo? É 10, é 9,5? Mas por que do 9,5? E isso não é real, não é palpável e não é evolutivo. Porque o feedback ele possibilita o indivíduo
a perceber potencialidades, a acabar se desenvolvendo nesse processo. Então, trazer para o mundo online também facilita para que a gente use de ferramentas que deem esses feedbacks, tanto de feedback da parte, digamos, mais técnica, teórica, mas também de habilidades socioemocionais, de desenvolvimento, de interação. Então, é necessário a gente olhar para isso, porque o estudante ele tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Essa é a minha função enquanto professor. E se as pessoas estão chegando no mercado de trabalho com algumas defasagens, a culpa é da academia. Porque eu não estou preparando essa pessoa para ingressar e para suprir as necessidades do mercado. Então, a gente precisa mudar isso. Porque a gente sabe que chegando lá na prática, ele vai sofrer muito. Né? Como a gente fala, às vezes ele vai ser contratado lá pelo currículo e vai ser demitido pela competência. Postura, né? Pela competência. Tem uma coisa, Leilane, que me vem na cabeça também, que é... Eu passei muito tempo contratando pessoas, né? Trazendo pessoas para trabalhar comigo. E eu escutava muito de quem está recém-formado, de assim, agora que você vai aprender. Como assim agora que você vai aprender? Você tem que chegar lá sabendo várias coisas já. Você vai ter uma experiência diferente dentro de um ambiente, né, de trabalho, essa experiência. Mas a prática, teoricamente, você tem que saber fazer. Se você agora que vai aprender a fazer, o que você aprendeu na faculdade? Né? O que tinha lá que você aprendeu? Então, isso é legal. E aí você trouxe também a questão de o aluno ser também um agente, né, dessa construção do saber dele. E aí vem a questão de como fazer isso acontecer no online. Tem muita gente que vai para o online e assim, só fala, né? Traz informação e fala. Tudo bem que aqui nosso bate-papo ele é gravado, então ele vai ser disponibilizado, então a gente não teve como interagir muito com o público. Mas se tivesse gente ao vivo aqui, vamos chamar essa galera para participar com a gente. Vamos trazer algo para eles participarem, para construírem e para trazerem algumas coisas para construir aqui. Porque se ele faz parte da construção daquilo que ele vai ser, né, daquilo que ele está construindo de conhecimento, fica muito mais fácil depois de colocar isso em prática. E aí o desafio de fazer isso no online, né, de usar as ferramentas online para fazer isso. Sim. E aí, como você falou de saúde, vou trazer um novo assunto agora para o nosso cenário. Na área da saúde que você atua, né? Sei que você é vinculado a conselho, de vez em quando eu vejo você publicando, vai ter congresso e não sei o quê, nananã. Você é muito ativa nas redes sociais. Como é que essa galera da saúde tem, digamos que, interagido com essas ferramentas digitais para que realmente as pessoas possam ter experiências durante esses eventos? Então, Thiago, o que acontece é que, assim, a metodologia ativa, ela nasceu muito dentro da área da saúde, né? Em especial na enfermagem, desde a questão de problematização, ensino baseado em problemas, enfim, ela tem uma raiz da área da saúde também, justamente por conta da gente trabalhar com isso ser uma habilidade fundamental para a ação na área da saúde. Agora, o que acontece muitas vezes em relação a isso é um certo preconceito com o uso de tecnologia, porque nós somos seres humanos que cuidamos de gente e muitas vezes se confunde que o uso da tecnologia vai afastar as pessoas, né? Vai fazer com que, ai, nossa, mas nosso cuidado é tão humano, se eu usar tecnologia eu vou estar afastando. E isso não é real, muito pelo contrário, né? Então, quebrar um pouco desse paradigma realmente é um desafio. Né, para as pessoas assim que, ai, nossa, mas vou fazer, por exemplo, né, teleatendimento, teleconsultoria, afasta. Gente, como é que afasta? Se a gente não pode, né, sair, se a gente não pode estar em contato direto com as pessoas, como que uma tecnologia está afastando? Na verdade, ela está aproximando as pessoas. Então, acho que a gente tem que ressignificar a tecnologia, entender que ela é uma ferramenta, ela só é um meio, né? Ela não é o fim de absolutamente nada, muito pelo contrário. E que a gente vai sim precisar muito e cada vez mais dela. Né? A situação pandêmica, a questão aí da complexidade até mesmo da saúde, sabe, Tiago? A gente sabe que existem municípios, isso não é da questão da pandemia, mas sempre teve, com dificuldade de acesso ao cuidado em cidades mais do interior. Gente, a tecnologia vem e facilita muito isso. Né? Então, a gente precisa olhar para ela com mais... usamos dela para sermos cada vez mais humanos, para estarmos cada vez mais em contato, para oferecer um serviço cada vez mais de qualidade, e não como um fim, né? E não como algo que está prejudicando esse processo, muito pelo contrário. É um desafio,
Eu acho que muita coisa, né, graças à pandemia, ela vai evoluir exponencialmente. A gente tem visto aí grandes redes de startups da área da saúde crescendo, trazendo novas tecnologias. A gente tem aí uma questão muito grande com os dados da área da saúde, né, por conta do interesse econômico em relação a eles. Então, existe um cuidado muito grande com eles. Mas as ferramentas vão vir para tentar trazer mais qualidade de vida para as pessoas, desenvolver saúde também. Então, acho que a gente tem aí, agora, os próximos, sei lá, 5, 10 anos, um grande avanço nessa área, graças à pandemia. É uma consequência da pandemia, vai ser esse avanço tecnológico por necessidade. E tu vê o pessoal que circula contigo, né, da tua rede, usando metodologias ativas, buscando conhecer, buscando aprender esse tipo de métodos novos, né, de interação. Tu vê as pessoas fazendo isso em grande escala, pequena escala? Como é que tu está vendo esse processo, Leilane? Você não conta, porque você é fora da curva, né? Mas as pessoas que estão ao redor de você, como é que você está olhando para isso? Eu acho que sim, Thiago. Acho que sim, por conta de entender realmente que ficar na frente de uma tela, falando por 3 horas, isso não é eficiente. Eu acho que a gente está Uhum, tendo quebras de paradigmas nesses processos em relação ao ensino. Então, o uso da metodologia ativa, ela está vindo para nos possibilitar novas interações, novas formas de educar e de desenvolver conhecimento, principalmente. Então, assim, na uhum, verdade, as metodologias ativas são bem antigas, né? Elas não mudaram, uhum, elas uhum, continuam sendo o que são. O fato é que agora elas são mediadas pela tecnologia, o que potencializa. Porque se antes eu podia trabalhar, por exemplo, com o ensino baseado em projetos, com um grupo de alunos dentro de uma universidade aqui em Florianópolis, agora eu posso trabalhar isso no mundo. Isso é uma coisa uhum, muito grande, sabe? Então, a tecnologia ela possibilita essa expansão. Os professores, as pessoas estão buscando por isso, justamente para terem um resultado melhor com as pessoas e para desenvolver melhor esses alunos com uhum, todas essas competências. O mundo não é mais o mesmo e ele não vai ser mais igual. Então, a gente precisa preparar as pessoas para esse mundo novo. Então, eu uhum. preciso que o meu aluno ele saiba se comunicar com pessoas de outros lugares do mundo, que ele saiba desenvolver pesquisa com outras pessoas em outros lugares. E isso, as metodologias ativas, as tecnologias permitem muito mais. Uhum. Muito legal. Conta para mim aí, se tu puder, né? Qual a metodologia ativa que você mais gostou de usar, que você mais, né, usa todos os dias, e aquela que te dá mais trabalho, assim, você queria aprender um negócio, mas não dava certo, o que eu estou fazendo com esse negócio que não está funcionando comigo? Conta alguma história sua aí de esse contato com as metodologias ativas. Então, é que, na verdade, a gente hoje já existem muitas plataformas preparadas para desenvolver essas interações, então isso facilita bastante. Mas no começo, quando a gente começou, né, assim, aqui, né, e agora viemos para esse mundo online, muitas vezes o grande trabalho era justamente a gente conseguir se comunicar e se contactar com os alunos todos ao mesmo tempo, compartilhar documentos, e isso muitas vezes fazia perda de documento, o aluno que ia lá e apagava o documento da sala, Pagava tudo da sala. e o pior é que assim, ó, e aí, né, Thiago, foi uma coisa também que a gente acabou se surpreendendo. Embora as pessoas usem muito celular, usem muito tecnologia, tinham acesso às redes sociais, o letramento digital era muito limitado. Então não era maldade, gente. Realmente as pessoas faziam porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, a gente precisou de uma educação midiática para preparar as pessoas a também lidar com essas situações dentro, né, do meio online. O que é interessante, porque, na verdade, envolve outras habilidades, como empatia, organização, trabalho em equipe. Né? Então, ou seja, não é só compartilhar documentos e fazer metodologias ativas, mas a gente tem outras habilidades que a gente vai ter que desenvolver. Então, a gente teve um pouquinho dessas questões, né? O que me deu mais trabalho, a gente fez uma atividade com os alunos com a gamificação, e aí realmente foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho por conta dos feedbacks. Né? Como a gente Uhum, trabalhava com gamificação para a manutenção das atividades de exercício físico em casa, mesmo dentro do uhum, lockdown, os uhum. alunos eles deveriam constantemente, toda semana, postar uma foto no nosso grupo fazendo exercícios físicos. E aí eu tinha que dar esse feedback, né? Então a gente fez uma
como é que se diz? Um mural de medalhas. Então, conforme eles iriam postando que estavam fazendo atividade física, eles ganhavam medalhinhas, né? E isso, no final, se transferia num bônus para auxiliar eles durante as avaliações, durante as atividades. Então, isso deu um pouquinho de trabalho, mas que depois a gente conseguiu aí ajustar muito mais fácil com o uso das tecnologias, porque daí o aluno ele mandava para mim a imagem e aí era mais fácil para eu já devolver essa medalha para eles, assim, né? Porque daí o aluno fica, professora, cadê a medalha? Né? Mas ele envolveu funcionou gamificação, vira competição, nem que seja comigo mesmo, né? Exatamente. Foi muito bom, porque tem superação. Né? Então, eles se sentem engajados, eles estão participativos. Existe uma intencionalidade, porque isso também é muito importante, Thiago. As pessoas têm que entender por que elas estão fazendo as coisas. Então, por que ele faz aquilo? Por que é assim? Por que é ativo? Né? Quando você justifica e traz essas questões, a gente acaba conseguindo agregar bastante. E eles participam, né? Porque eles fazem parte desse processo. Que legal, muito legal, Adelaide. Tenho certeza que o pessoal que está escutando a gente deve ter lembrado de outros perrengues que eles passaram também na hora de colocar em prática algumas coisas e aprender algumas coisas. Deilane, eu queria, partindo já para o nosso, finalmente, aqui do nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse alguns insights para as pessoas que estão nos escutando, né? Que eu percebo que ainda tem gente que acha que vai voltar tudo ao normal antes, né? Tipo assim, não, vai passar daqui a pouco esses lockdown e vai voltar tudo como era antes. Todo mundo vai voltar para a sala de aula, bonitinho, né? E não vai mais. Não tem mais como voltar como era antes. Eu posso até voltar para uma sala de aula, mas eu não vou fazer mais as mesmas coisas que eu fazia antes em uma sala de aula. Eu vou utilizar a tecnologia, eu vou fazer as pessoas usarem o celular delas para alguma coisa em sala de aula, elas vão trazer o computador para a sala de aula, já com conteúdo prontinho, já na cabeça, e eu preciso criar coisas diferentes em sala de aula, presencialmente com essas pessoas. Eu queria que trouxesse alguns insights para essa galera que ainda está esperando que volte tudo ao normal como era antes, que não vai mais, para o pessoal talvez buscar. E aí tem uma coisa bem importante. Eu acho que as pessoas elas precisam buscar bons curadores. Como você falou de curadoria do professor, quando eu vou buscar conhecimento na internet, eu preciso buscar os meus curadores. Quem que eu vou seguir? Quem combina comigo? Né? Quem tem ideias parecidas com as minhas? Que eu possa beber, né, das coisas que essa pessoa já buscou, já estudou, já foi atrás. Eu consigo ter um norte já. E aí eu vou trazer você agora para esse papel de curadora. O que você indica? O que você traz de insights ou de dicas, né, para essas pessoas poderem buscar e terem, né, sucesso, né, nessa questão de trazer conteúdos de maneira engajadora, diferente e, por que não, divertida também para os seus aprendizes? Então, Thiago, primeiro, lembrar que nem todos os estudantes são iguais. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter aquele estudante que vai ser engajado e que vai fazer, vai ter aquele que quer aula teórica e que o professor fique falando. Isso é normal. Né? E que bom que é assim, porque é isso que faz a cultura e as comunidades serem tão ricas. Então, lembrando disso, a gente sempre vai ter que olhar com muita atenção para essa comunidade educadora que a gente está se relacionando, que a gente está desenvolvendo. Acho que essa é a primeira questão. O segundo ponto é que realmente, Thiago, as coisas não vão voltar a ser como antes. E elas podem até voltar, mas aí a gente vai acabar falindo a educação. Porque o aluno, olha só, ele está em casa, ele não sai, ele não tem que gastar com a lanchonete, ele não tem que pegar 2, 3 anos para chegar na universidade. Claro que existem o outro lado, para quem acaba tendo filhos em casa, enfim, que também é mais puxado para estudar dentro de casa, mas é cômodo, é muito cômodo. E aí, quando ele voltar para a faculdade, ele dizer, cara, eu estou aqui 3 horas sentado, olhando essa mulher falar. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ficar em casa, que daí pelo menos eu estou deitado na minha cama, eu estou tomando café, enfim. Então, isso vai acabar aparecendo quando a gente voltar para o presencial. A gente tem que lembrar que a universidade é um lugar de aprendizagem e que a gente pode desenvolver habilidades. Então, as pessoas têm que ir para lá para interagir, trabalhar em equipe, sociais, né? Desenvolver habilidades socioemocionais, resolução de problemas, e aí, mais do que nunca, ser um movimento ativo dentro da universidade. Né? Porque o passivo ele faz em casa, ele faz sozinho, ele tem autonomia. As pessoas por si só são autônomas para procurarem aquilo que lhes é de interesse. Então, a gente vai ter
que resgatar essa questão e olhar para as universidades como esses centros que vão justamente desenvolver pessoas para o mercado de trabalho e para o conhecimento, né? Entregar informação, ninguém precisa mais ir para a universidade para isso. Então, a gente precisa transformar esse lugar, porque senão a universidade ela não vai ter mais o porquê de existir. Legal. Muito bom. E a galera que está buscando assim, tá, mas eu quero buscar algumas ferramentas, eu quero buscar algumas coisas que me ajudem no dia a dia, eu quero melhorar, né, a minha condução, né, de interação com os meus alunos. O que essa pessoa podia buscar aí? Além de seguir, lógico, né, gente? Sigam, né, a Leilane, acompanhem a Leilane, porque ela vem com coisas maravilhosas. Então, assim, tenham contato com ela, vai lá no Instagram dela. Vou aumentar seus seguidores agora, tá, Leilane? Oh, que bom! Mas sigam ela. Mas, além disso, o que as pessoas podem dar uma olhadinha nesse mundo de coisas que existem? O que se direciona aí para elas olharem com mais carinho? Então, eu acho muito interessante a gente buscar algumas as próprias redes sociais. A gente tem alguns Instagrams aí que são bem interessantes em relação à educação midiática, à aprendizagem, às metodologias ativas, que são bem legais para justamente trazer conteúdo, trazer olhares diferentes sobre a educação. Então, o Instagram está muito rico em relação a isso. É só você dá ali uma zipadinha que tem bastante coisa. Outra coisa importante é também olhar para outras possibilidades. Então, o design de aprendizagem está aí vindo com força total, design instrucional também. Pesquise um pouco sobre esses temas. São olhares novos sobre o processo de educação também. E que podem ajudar muito no desenvolvimento aí da sua sala de aula e das metodologias ativas também. Que legal. Leilane, obrigado. Vou abrir aqui para o pessoal que está assistindo a gente. A Leilane tá acabando de passar pelo Covid aí, né? Tá ainda com o processo de estar cansada, ainda mesmo assim aceitou estar com a gente. Obrigado de verdade. É um prazer sempre conversar contigo. Eu gosto de trocar, né? E quando tivemos oportunidades outras aí de conversar, sempre é um bate-papo muito legal. Não foi diferente hoje. E aí a diferença de hoje é que o nosso bate-papo vai influenciar outras pessoas que estão nos assistindo, vai trazer um pouco mais de conteúdo para essas pessoas, para que elas possam ser mega, né, engajadoras aí no processo de ensino-aprendizagem. Essa é a nossa função, né, aqui quanto EduPulses, de trazer aí insights para as pessoas darem as suas aulas de maneira mais gostosa, engajadora, divertida e que levem para as pessoas conteúdo de qualidade, mas principalmente conteúdo que agregue valor. Né? Tem uma pessoa que fala que conteúdo é commodity, né? E essa commodity ela realmente ganha valor quando você faz alguma coisa com isso. Né? E trazer com metodologias ativas, fazer as pessoas participarem, fazer as pessoas se engajarem, é trazer valor para esse conteúdo. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Lembra que você se despediu do pessoal. Muito obrigada, Thiago, pela oportunidade. Para mim é muito importante estar aqui. Eu acho que essa rede ativa de professores, de desenvolvedores, ela é fundamental para a gente, para esse mundo agora, o bico, um mundo VUCA, e que vai precisar cada vez mais das relações como base. Então, o EduPulses vem aí justamente para permitir isso, independente de onde você está, e isso é uma ferramenta muito poderosa. Então, parabéns para vocês, parabéns para esse mês aí tão ativo, e muito obrigada pelo convite, e que a gente possa aí fazer muitas interações e promover uma educação cada vez mais ativa. Que legal. Obrigado, Leilane. Obrigado ao pessoal que assistiu a gente. Tem mais coisa vindo por aí, hein? Não perca a gente de vista. Continue nos acompanhando. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.